Atos, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abrindo-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! Amém! Irmãos, essa história começa esquisita e termina com grande alegria. Quem tem grande alegria aí no coração nesse momento? Você pode dar um sorriso para o irmão que está aí do seu lado. Que coisa estranha de se fazer, né? Deixa eu contar uma coisa para você. Você não faz ideia de como está o coração dessa pessoa. Talvez quem more na mesma casa, consiga ter alguma noção. Mas de uma maneira geral, cada um de nós bota uma roupa bonita, vem para o culto de domingo, abre um sorrisão, dá a paz do Senhor, dá boa noite. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas não faz ideia de como está o seu coração. Muitas vezes não conhece a sua história e, principalmente, não conhece o estado onde você se encontra. Às vezes a gente está num ambiente como esse, sentado do seu lado. Tem alguém passando por uma situação tão desesperadora, tão triste, tão sem esperança, que o que tem do lado de fora é só uma casca. Eu quero dizer nessa noite que tem esperança para você que está se sentindo dessa maneira. Essa mensagem se chama Quando Tudo Parece Perdido. Ela não é quando tudo está perdido, é quando tudo parece perdido. E a gente vai entender por quê. Irmãos, quando a gente passa por situações onde a gente olha na vida da gente e tudo parece realmente perdido, e você não vê muita solução de como resolver certas situações, a gente tem algumas tendências de como reagir a isso. Existe uma maneira que a Bíblia ensina para a gente, que eu vou chamar de a maneira do reino de Deus, de se reagir a situações difíceis, situações de grande pressão. E existe uma maneira que é a maneira do reino das trevas, como que Satanás e seus demônios querem convencer você que é a melhor forma, a melhor maneira de se agir. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos um exemplo das duas situações. E eu vou começar falando sobre a maneira do reino de Deus.
Nós temos aqui dois missionários, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, que tinham ido àquela cidade por comando do próprio Espírito Santo de Deus e estavam presos. Eu não sei quantas famílias aqui já tiveram que lidar com situações de alguém da família estar preso, ou talvez alguém aqui já tenha estado dentro de uma prisão. Irmãos, é uma das situações mais tristes que existem. E eu estou falando de prisões aqui no Brasil, onde a gente tem uma certa qualidade comparado a outros lugares do mundo e comparado a outros momentos da história. Mas é algo extremamente devastador e humilhante, principalmente para as famílias que sabem do que eu estou falando. Mas eu quero que você entenda que naquele período a situação era muito mais crítica. Algumas coisas ainda tinham de agravante para piorar a situação daqueles homens. A primeira das situações é que eles estavam ali injustamente. E não tem nada que cause mais desespero e angústia dentro da gente. É saber que estão acusando a gente de uma coisa que a gente não fez. É saber que as pessoas estão falando e agindo e tudo que a gente fez foi o correto. E muitas vezes o crente vira e começa a reclamar e falar diante de Deus: mas eu estava fazendo a tua obra, mas eu fiz na melhor das intenções, o que eu estava fazendo era correto. Por que esses homens estavam sendo presos? Porque eles tinham libertado uma mulher que estava duplamente escravizada. Escravizada pelos homens, gente que se fazia dono daquela vida, escravizada por demônios, que faziam com que ela falasse ali revelações, não é? Profetizasse por meio de demônios. E aquela mulher tinha encontrado ali, aqueles missionários, tinha começado a falar coisas, supostamente, profeticamente, talvez tentando o demônio algum tipo de influência ou proximidade na vida de Paulo e Silas. E Paulo e Silas simplesmente expulsam aquele demônio. Só que no momento que ele faz isso, dói no bolso daqueles homens que tinham escravizado aquela mulher, porque os superpoderes dela tinham acabado. Os superpoderes dela eram os demônios que estavam nela, ou o espírito de adivinhação que estava nela. E toda vez que toca no bolso da pessoa, a pessoa fica realmente endemoniada. Eles pegam esses homens, fazem uma acusação fajuta, entregam para as autoridades e o problema começa a aumentar, porque além deles serem presos injustamente, o que acontece com eles é que eles começam um processo de humilhação pública. A multidão se volta contra eles, as roupas deles são rasgadas. Agora, além de injustiçados, eles são envergonhados, eles são humilhados publicamente. E o problema não para simplesmente nessa parte mais emocional. Eles começam a ser açoitados. E açoite não é como, de repente, você apanhou da sua mãe quando você era criança. Quem é que apanhou de vara de goiabeira? Né? Teve um aí falando ai ai até hoje, de tanto que doeu. Graças a Deus essas práticas têm diminuído. Mas, irmãos, um prisioneiro apanhando de açoites, eram coisas que abriam-se vergões ao longo das costas. E o texto diz que eles receberam muitos açoites. Quem aí assistiu o filme A Paixão de Cristo tem uma noção do tipo de coisa que se fazia com prisioneiros nessa época. Esses homens, além de injustiçados, humilhados publicamente, envergonhados, agora eles estavam feridos, com dor. E aí vem a recomendação: peguem agora esses homens e coloquem eles na máxima segurança. E o carcereiro pega aqueles homens e coloca num lugar chamado cárcere interior. O que é isso? É um cárcere que ficava debaixo da terra. Ele era tipo um porão, não tinha janela, não tinha nada. A porta que tinha em cima era uma porta geralmente vertical, que só abria pelo lado de fora. Eles não iam ver luz, eles iam estar num lugar onde também os presos faziam as suas necessidades, os criminosos
que tinham feito as coisas mais hediondas, mais terríveis, eram lançados ali. E para piorar a situação, eles ainda foram colocados com troncos em cima da perna. Não tinha como fugir. Não tinha mais o que ser feito. Era sofrimento. E chega naquele ponto, que é onde eu queria mostrar para vocês, que é onde você olha para um lado, olha para o outro, não tem resposta humana. Não tem uma cavalaria que vai chegar, tipo assim, alguém viu a gente e vão mandar socorro, os irmãos de Jerusalém vão vir aqui montados a cavalo, cada um com uma arma, vão salvar a gente. Não tem expectativa de mudança do ponto de vista humano. E talvez você, às vezes, olhe para a sua vida, e embora não viva isso literalmente, talvez você se sinta nessa situação, num lugar escuro, num lugar onde você não pode contar com ninguém, num lugar simplesmente sem esperança, sentindo uma dor terrível, física, emocional, seja lá o que for, e você simplesmente não tem jeito para dar no problema. É nessas horas que naturalmente o ser humano ele começa a fazer algumas coisas. Ele geme, ele grita, e tudo bem sobre isso. E ele começa a reclamar. E ao começar a reclamar, ele começa a construir narrativas do tipo, isso sempre acontece comigo, a minha vida não tem jeito, é assim que eu vou acabar. Eu faço e dá tudo errado. E começa a repetir essas coisas, e essas coisas vão criando raízes dentro da alma. E além de uma prisão que é externa, que é literal, começa-se a ficar prisioneiro dos piores sentimentos de autopiedade e autocomiseração. Mas o que esses homens fizeram foi diferente. E você precisa aprender um pouquinho com eles, e eu também preciso aprender com eles. Esses homens, o texto diz que eles começaram a orar e a louvar, e todos os presos estavam ouvindo, ou seja, oração, louvor e testemunho. Vou começar falando do último, que é o testemunho. A gente ouve muito testemunho de vitória, no sentido de que eu superei, eu passei pela dor, e Deus me deu a vitória disso e disso e disso. Mas você sabe, um poderoso testemunho que às vezes a gente não percebe no meio religioso. Alguém que está vivendo a dor e permanece firme. Alguém que está vivendo uma situação de grande dor e sofrimento e não abre a boca para blasfemar contra Deus. Alguém que mesmo no meio de maior turbulência, e no meio de pessoas que também estão passando grande turbulência, ela testemunha da sua fé. Porque a gente continua crendo, não é só quando a vitória vem, mas no meio da travessia da tempestade, a gente é o povo que continua acreditando, apesar da dor. E eles começam a orar, meus irmãos. E além de orar, eles começam a louvar a Deus. A gente estava aqui agora há pouco, no meio do momento de adoração do nosso culto, com louvor. E eu estava com meu filho de 4 anos no colo. E ele virou para mim, no meio daquela barulheira toda, né, os irmãos gritando, né, o fogo descendo. Pai, música é orar? Aí eu, quê? Música é orar? Quê? Música é orar? Aí eu entendi o que ele estava falando. Aí eu falei, porque quando a gente canta, a gente está falando com o Papai do Céu. Porque ele já tinha virado para trás, olhado a cara do irmão Alonso e falado, por que ele está com a cara assim? E Alonso estava lá, né? Aí eu falei, ele está adorando. É assim. Queridos, quando a gente começa a adorar, a gente está falando com o próprio Deus. E quando a música que a gente canta é uma música que ela é bíblica, ela começa a trazer alívio para a gente. Porque a gente começa a falar das grandezas de Deus, a gente começa a falar da soberania de Deus, mesmo apesar de toda a dor que a gente estiver enfrentando. É tremendo, meus irmãos. É possível que Paulo e Silas estivessem cantando simplesmente por conhecerem já esse processo, mas eu acredito que nem era isso, e eu vou te dizer por quê.
Por que a adoração? A adoração, assim, de verdade, ela não é uma adoração interesseira simplesmente. Não se adora simplesmente por causa do efeito da adoração, ou porque se gosta da música, ou qualquer coisa desse tipo. A gente adora porque a gente é apaixonado por Deus. A gente adora porque a gente ama tanto Ele, que a gente quer cantar das suas grandezas, sabe? De quem Ele é. E eu acredito que a adoração deles era essa, porque por causa do efeito que essa adoração causou. Mas eu quero nesse momento, meus irmãos, não falar do efeito. Porque às vezes sim, a adoração atrai tanto a presença de Deus, que as coisas começam a acontecer e a gente vai chegar nesse ponto. Mas às vezes não. Às vezes Deus está chegando a gente para perto dEle. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, eu tenho conhecido ao longo da minha vida muitas histórias de pessoas que num momento de grande dor e com a sua alma bem esmagada pelas dores da vida, criaram louvores tão poderosos que atravessaram gerações. A história mais famosa dessas, mais forte, eu já contei ela aqui na nossa igreja mais de uma vez, é de um homem chamado Horácio, espera aí que eu vou lembrar do segundo nome dele, não, vou ter que ler. O nome dele é Horácio Spafford, 1871. Esse homem não era pastor, ele era um advogado, e ele morava ali na cidade de Chicago, e nesse período aconteceu um grande incêndio ali naquela cidade. A gente conhece esse incêndio de outras histórias, e esse homem perdeu quase tudo aquilo que ele tinha. E naquele sufoco, eu não sei quantos aqui já perderam quase tudo que tinha, ou tudo que tinha, seja no incêndio, seja numa enchente, seja no que for, volta e meia a nossa igreja socorre alguém na situação. Esse homem pegou o restinho que tinha sobrado e investiu numa mudança com a família dele para a Europa. E ele se preparou para ir para a Europa com a sua família, mas no último momento ele teve um compromisso de trabalho e precisou ficar para trás. E foi a esposa com as 4 filhas no navio. E aí, meus irmãos, como dizem alguns que não tem nada ruim que não possa piorar, né? Nessa terra sempre tem coisas ainda piores por acontecer. Esse navio bateu num veleiro e sofreu um naufrágio. E esse homem, cá na América, recebeu um telegrama. E nesse telegrama, quem é aí da época do telegrama sabe, eram frases curtinhas, né? O telegrama era da esposa dizendo assim: salva sozinha. Perder um filho já é algo totalmente devastador. Esse homem perdeu as 4 filhas de uma vez só. Mas ele era um homem servo do Senhor. E o servo do Senhor, ele lida com a dor de uma forma diferente. E foi dessa alma esmagada, desse momento de grande dor, que ele fez um hino, que foi traduzido para muitas e muitas nações, idiomas diferentes. Aqui no Brasil nós conhecemos uma versão dele, que até hoje se canta. Vou cantar aqui a capela, né? A primeira estrofe e o refrão vocês cantam comigo, que eu tenho certeza que vocês conhecem. É aquele hino famoso, que começa assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Agora bem forte para sair na live. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
enquanto nós estamos aqui reunidos, irmãos nossos estão sendo martirizados, assassinados mundo afora por causa da sua fé. E uma história também que marcou muito a minha vida, eu li no livro A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-cho. Ele conta a respeito da Guerra da Coreia, quando a Coreia foi abruptamente dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Quando o governo da Coreia destruiu mais de 2.000 templos evangélicos e fuzilou de uma hora para outra cerca de 500 pastores. E eu separei aqui um trechinho dessa história para ler para vocês. Em que o pastor Cho, ele conta o seguinte: os comunistas eram cruéis com os pastores. A família de certo ministro foi capturada em Incheon, Coreia, e os líderes comunistas submeteram-nos ao que chamavam de Tribunal do Povo. Os acusadores diziam: este homem é culpado de cometer esse tipo de pecado, e por esse pecado deve ser castigado. A única resposta que recebiam era um coro unânime de vozes dizendo: sim, sim. Dessa vez, cavaram um grande buraco e colocaram o pastor, sua esposa e vários de seus filhos dentro dele. Então o líder falou: todos esses anos o Senhor tem desviado as pessoas com a superstição da Bíblia. Se desejar agora retratar-se perante o povo aqui reunido e arrepender-se de sua má conduta, então o Senhor, sua esposa e seus filhos serão libertos. Mas se persistirem em suas superstições, toda a sua família vai ser enterrada viva. Tome sua decisão. Todos os seus filhos começaram a chorar, dizendo: papai, papai, pense em nós. Imagine a situação desse homem. Se você estivesse em seu lugar, o que teria feito? Sou pai de 3 filhos e chegaria quase a preferir ser lançado ao fogo do inferno a ver meus filhos sendo mortos. Este pai estava profundamente abalado. Levantou a mão dizendo: sim, sim, falei, vou denunciar mas antes de poder terminar a frase, a esposa tocou-lhe o lado dizendo: diga não! E dirigiu-se aos filhos. Essa valente mulher disse: calem-se, filhos. Essa noite vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então começou a cantar o hino No Celeste Porvir. Seus filhos e marido a acompanharam no cântico, enquanto os comunistas começaram a enterrá-los. Logo as crianças estavam enterradas, mas até que a terra lhes chegasse ao pescoço, continuaram a cantar e o povo a olhar. Deus não os livrou, mas quase todos os que viram essa execução tornaram-se crentes. Muitos são membros da minha igreja. Bem. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Pastor, o que é adorar em espírito e em verdade? É isso. É adorar da maneira como a gente vê Paulo e Silas na prisão. Não existe uma garantia de que, adore porque vai vir um terremoto. Adore porque vocês serão soltos. Simplesmente, eles adoram porque eles amam a Deus, apesar das circunstâncias. Queridos, essa é a maneira do reino de Deus de lidar com a dor, com o sofrimento. Às vezes o que está faltando na sua vida para você sair desse estado, sabe, de aprisionamento mental das suas emoções, é simplesmente parar um pouco e começar a adorar. Você vai ter a chance de fazer um pouco mais isso hoje. Mas eu quero mostrar nesse texto a outra realidade. Eu quero que você olhe nesse momento para a vida desse carcereiro que estava ali tomando conta desses presos no meio da madrugada. Irmãos, a vida de um carcereiro, de alguém que cuida de preso, já não é uma coisa muito feliz. Já não é um tipo de vida saudável do ponto de vista das emoções. Você vê sofrimento
o dia inteiro, e não só isso, a sua vida é provocar o sofrimento das pessoas e garantir que elas continuem sofrendo. Esse é o contexto que esse homem vivia. E a gente já consegue imaginar o tipo de pessoa bruta e brutalizada que ela era. Esse homem cansado, vigiando madrugada dentro, ele é surpreendido no meio do seu sono com um terremoto. Só isso já deve ser uma coisa tremendamente apavorante. E quando ele acorda, que ele vai ver essas portas que eu falei para vocês, que provavelmente eram portas horizontais, elas estão abertas. Um tipo de porta que só poderia ser aberta pelo lado de fora. E a conclusão dele é: esses presos todos, eles fugiram, alguém veio aqui e libertou enquanto eu estava dormindo, e eles vão me culpar. Não tem como, eles vão dizer que a culpa é minha. Como é que eu estou vivo, eu estou bem, e esses homens foram todos libertos? Então esse homem, para impedir que algo pior acontecesse com ele, ele decide dar fim à sua própria vida. Ele pega a sua espada e ele planeja tirar a própria vida. É possível que aqui nessa noite a gente tenha pessoas que estão lidando com esse tipo de pensamento, que todo dia enfrentam esse tipo de pensamento e pensam: é melhor que a minha vida acabe. Alguns já fazendo planos de como seria a maneira que iria fazer isso. E queridos, toda ideação suicida, ela tem exatamente essas mesmas características que tinham na vida desse homem, daquilo que ele estava passando. A primeira é: a pessoa tem a impressão de que a situação é muito pior do que realmente ela é. Os presos tinham fugido? Não! Estava todo mundo lá. Mas do lado de cá, a pessoa sempre enxerga da pior forma possível. Às vezes ela não aceita nenhum contra-argumento, qualquer pessoa que vai falar, ela não aceita a verdade, porque ela olha como se tudo estivesse perdido. Ela olha para a situação como se não tivesse mais jeito, mas é mentira. A grande outra mentira que tem em toda pessoa que lida com ideação suicida é que a morte é a solução e ela vai trazer alívio. Eu pergunto para vocês, se esse homem tivesse tirado a própria vida, a dor dele teria parado? É lógico que não. E eu digo mais: a primeira coisa que ele ia ver quando ele abrisse os seus olhos seria o demônio, o espírito de morte que estava levando ele a fazer isso, olhando para a cara dele, com um sorriso de todo tamanho, dizendo: bati a meta, levei mais um. É mentira que a resposta está na morte. Existem espíritos malignos, aperfeiçoados ao longo de milhares de anos, para convencer pessoas a fazerem exatamente isso. Se tem alguém aqui que não tem esse entendimento bíblico, eu convido você a ir lá no meu canal do YouTube, pesquise uma mensagem chamada Derrotando o Espírito de Suicídio, onde a gente descobre por meio de um texto bíblico como esse mecanismo funciona no mundo espiritual. É basicamente isso que acontece. Se você está lidando com pensamentos de suicídio, muito provavelmente você carrega no seu coração um engano do reino das trevas, de que a solução, o caminho para o seu alívio, para a sua dor, é você acabar com a sua própria vida. Não caia nessa mentira. A verdade é que o caminho não é morrer, o caminho é seguir em frente. A resposta está logo ali. Esse homem estava pronto para tirar a sua própria vida, mas ele deu ouvido para alguém, e você precisa dar ouvido para mim nessa noite. Assim como Paulo virou e falou: não faça uma loucura dessa. Eu estou aqui para dizer para você: não faça uma loucura dessa. É mentira que tudo está perdido, estamos todos aqui. Nós estamos aqui. E esse homem,
ele pede uma luz nesse momento. Ele pede uma luz e ele desce precipitadamente. Quem foi que me falou isso? Quem que contou para mim? Quem que acabou de salvar a minha vida? E esse homem faz uma pergunta para o homem de Deus. Esse homem vira e fala o seguinte: o que eu devo fazer para ser salvo? Você precisa aprender a fazer a pergunta certa, para a pessoa certa. Ao invés de procurar resposta em pessoas que não querem o seu bem, ao invés de procurar resposta em pessoas que não têm entendimento das coisas espirituais, entenda de alguém que transmite a palavra do Senhor, o que eu devo fazer? E a resposta do apóstolo Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Irmãos, a resposta é: creia. Ainda que a gente não esteja falando diretamente de salvação, da pessoa aceitar Jesus como seu Salvador, receber a Cristo como seu Senhor, mas entenda, tudo passa pela fé, por você crer. E como é difícil para uma pessoa religiosa ela crer, porque ela já está com a xícara cheia. Um carcereiro perdido que lida com preso o tempo todo, às vezes crê muito mais fácil do que alguém que foi criado dentro de uma igreja. Vocês já tentaram evangelizar alguém que nitidamente é alguém que não tem Jesus na sua vida como Senhor, mas acha que tem? Porque a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Você percebe pela maneira como a pessoa conduz a sua vida, se ela recebeu a Cristo como seu Senhor ou não. Mas você vira e vai falar: você precisa receber Jesus como seu Salvador. Eu já creio em Jesus, já. Eu já creio, mas não tem jeito não. Mas você já recebeu Jesus? Eu recebo Jesus todo dia. E passa apelo após apelo e a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque ela pensa que já tem. Ela está com a xícara cheia. Não vai receber mais nada porque acha que já tem o suficiente. E quando a gente trata dessas questões emocionais, como nós temos tratado nessas últimas mensagens, eu chego e falo: ei, o fruto do Espírito é a alegria. Você não tem que viver entristecido, porque dentro de você é um rio que frutifica alegria para a sua vida. Quando eu falo: olha, o fruto do Espírito é paz. Jesus disse: eu deixo a paz. Você não está recebendo porque falta para você crer. Creia nisso, desfrute. As pessoas olham muitas vezes com desdém. Alguns pegam isso e têm a sua vida transformada. Mas alguns ainda tratam com desdém. Presta atenção, crê no Senhor Jesus Cristo. Se você crê que Ele te salva, Ele te salva. Se você crê que Ele te cura, Ele te cura. Se você crê que Ele te liberta, Ele te liberta. É tudo por meio da fé. Ele é poderoso para tirar você dessa situação de cilada das trevas, sabe? O que o reino das trevas quer é que você lide com a sua dor com autopiedade, olhando para o cenário como se tudo estivesse perdido, e que a única saída é você tirar a sua vida. Mas o reino de Deus mostra algo contrário. Ainda que você esteja preso, todo arrebentado, quebrado, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração. Eu deixo com vocês a minha alegria, e eu quero que a minha alegria seja completa. Você precisa adorar. E de repente Deus pega aquela situação que parecia perdida e vira tudo do avesso. Às vezes, é você e os seus filhos sentando num grande jantar à mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fala assim: ah, chega, Coreia hoje não está muito bom não, vem para cá, eu tenho um lugar melhor para vocês vão curtir mais. Mas às vezes Deus pega e faz na sua vida um grande terremoto. Você atrai a presença dele sobre a sua vida de forma tão poderosa que as cadeias pulam. O tronco que está prendendo a sua perna muda de lugar. E aquele que estava querendo te matar agora está cuidando de você. E a família que estava ali perdida, a família daquele homem,
é simplesmente transformada, porque no meio da sua dor, Deus usou a sua vida. Independente da situação que você estiver vivendo, aprenda a adorar e estar disponível para Deus ajudar. Sabe, meus irmãos, que às vezes, ao longo do meu ministério, eu estava passando mal, com dor, e eu orava e as pessoas eram curadas e eu não. Quem já passou por isso? Deus muitas vezes está tratando coisas em nós, está nos conduzindo em situações, sabe? O apóstolo Paulo, ele só ganhou os irmãos lá da Galácia para Jesus, e hoje a gente tem o livro de Gálatas na Bíblia, porque ele estava doente, só por isso. E eles cuidaram dele, e Paulo fala isso, né? Só foi pregado o evangelho a vocês por conta disso. Então a vida da gente é assim. Independente do propósito que Deus tem na dor que você está vivendo, aprenda a adorar ao ponto de atrair a presença do Senhor sobre você. E a gente vai terminar esse culto assim adorando, sabe? Eu vou cantar essa música. Enquanto eu canto essa música, você vai adorar no seu coração. Você vai trazer à memória a dor que você está carregando hoje, se você está carregando. E você vai simplesmente adorar. Mas depois dessa música, a gente vai cantar mais uma outra, que tem a ver com a fé que você precisa demonstrar. Porque eu quero que você saia daqui, nesse culto, não como alguém aprisionado, sabe? Não com alguém, ai, que fase difícil que eu estou vivendo na minha vida, que dor que eu estou vivendo. Não, eu quero que você saia daqui cantando uma outra coisa. E você vai cantar, amém? Vamos colocar de pé? Vamos adorar ao Senhor? Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.